Olá, tudo bem? Continuando nossa aula de matemática, módulo 5. Hoje você vai abrir a sua apostila na página 232 e nós vamos falar sobre giros. Hoje você vai descobrir como é o sentido horário. Você já ouviu falar em giro no sentido horário? O sentido horário é o movimento no sentido do ponteiro do relógio, ou seja, da direita para a esquerda. Olha aqui, ó, da direita para a esquerda. Esse é o movimento em sentido horário, o giro. E o giro em sentido anti-horário é o movimento no sentido contrário ao do ponteiro do relógio, ou seja, da esquerda para a direita. Em qualquer sentido, o giro pode ser de 1/4, 2/4, 3/4 ou 4/4 de volta. Observe a representação dos giros na roda gigante, indicando que ela se movimenta no sentido anti-horário, ou seja, contrário aos ponteiros do relógio. Então, ela vai da esquerda para a direita. Aqui é o ponto de partida. Nós temos aqui todo o giro da roda. Ele está dividido em 4 partes. Você sabe que quando eu divido em 4 partes, cada uma dessas partes representa 1/4. Então, se aqui é o ponto de partida, quando ela chega até aqui, ela deu 1/4 de volta. Se veio mais aqui, são 2/4 de volta. Aqui, 3/4 de volta. E aqui, 4/4 de volta, ou a volta toda. Atividade 2. Os amigos Cauã, Bia, Matheus e Sofia foram andar de roda gigante. No parque de diversões onde estão, a roda gira no sentido anti-horário. Lembrando que o sentido anti-horário é da esquerda para a direita, é contrário aos ponteiros do relógio. Observe onde eles estão sentados. Aqui nós temos a Sofia, aqui nós temos a Bia, o Matheus e o Cauã. O início, o ponto de partida é aqui onde está a Sofia. Lembre-se que aqui você tem um círculo e você pode traçar o eixo aqui, dividindo em 4 partes. Olha, cada uma dessas partes corresponde a 1/4. Letra A. Indique o giro que cada um já deu na roda gigante. Bia, Matheus e Cauã. Bia está aqui. Considerando que o ponto de partida é onde está a Sofia, se a Bia já veio até aqui, ela já rodou 1/4. Aqui, 2/4, aqui, 3/4 e aqui, 4/4, ou seja, a volta completa. Você vai responder as perguntas observando esta imagem. Letra B. Sofia já deu um giro completo na roda gigante. De quanto foi esse giro? Página 234. As manobras do skatista. No final da década de 1950, na Califórnia, Estados Unidos, surfistas cansados de esperar por ondas boas decidiram criar algo similar ao surf, porém sem a utilização da água. Foi então que os surfistas decidiram pegar as rodinhas de skates, patins, e colocar em uma madeira que tinha um formato parecido com uma prancha. De lá para cá, virou uma paixão para muitos meninos e meninas. Os skatistas fazem diversas manobras e algumas delas se parecem com as transformações geométricas chamadas rotação e translação. Ocorrem transformações geométricas quando a figura ou objeto se move ou muda de posição, mas mantém a sua forma. Esta manobra feita pelo skatista é a rotação. Observe que ele gira e mantém este ponto aqui. Ele gira em torno de si mesmo.
Aqui na imagem abaixo, nós temos a translação, ou seja, ele apenas se move, mas não gira. Vamos conhecê-las melhor. Hora da revisão. O que é simetria? Simetria é tudo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Observe a figura. Aqui eu tenho o eixo de simetria. E como eu posso ter certeza que essa figura é simétrica? Basta sobrepor as partes. A hora que eu sobreponho essas partes a partir do eixo de simetria, elas têm que ser perfeitamente iguais, têm que coincidir. Olha para você ver que interessante. Está perfeitamente igual. Isso é o que chamamos de simetria. Vamos agora estudar os tipos de simetria. O primeiro deles é a simetria de reflexão ou axial, quando duas imagens são reflexo uma da outra. A partir do eixo de reflexão, é como se uma imagem estivesse refletindo a outra, igual a um espelho. Olha o que acontece. Ela fica refletindo, é um reflexo. É como se ela ficasse exatamente de frente, refletindo a própria imagem. Ela reflete, fica simétrica, como se fosse o inverso uma da outra. As imagens ficam ao contrário, é a mesma imagem, mas ao contrário. Isso é chamado de simetria de reflexão. Outro tipo de simetria é chamado simetria de translação, que ocorre quando há um deslocamento da figura. Veja, é a mesma figura e a mesma posição. Ela apenas se deslocou. Ela pode se deslocar para cima, para baixo, para frente, para trás. É a mesma figura, na mesma posição. Apenas acontece o deslocamento. O outro tipo é a simetria de rotação. Aí já muda, porque o que é rotação? Tudo que é rotação vai girar. Então, a simetria de rotação é quando a figura gira através de um ponto fixo. Olha só o que vai acontecer. A partir deste ponto aqui, ela vai girar. Eu fixei aqui essa figura a partir do palito e ela vai girar. Todas essas outras figuras, todas essas outras imagens que está formando a partir dessa rotação, a partir desse giro, são simétricas a ela. Isso acontece porque ela está girando através de um ponto fixo. Página 235. A simetria de rotação. As manobras feitas pelo skatista a partir de giros representadas nas figuras a seguir produzem uma simetria de rotação. Observe. Aqui nós temos a imagem do skate. Aqui era a posição inicial do skate. Ele girou em sentido horário, ou seja, da direita para a esquerda, igual o ponteiro do relógio. Daqui até aqui, ele fez 1/4 de volta. Aqui, ele fez 2/4 de volta ou meia volta. Nesta outra imagem, a posição inicial era aqui. Ele girou até aqui, depois até aqui e depois até aqui. Ele fez 3/4 de volta. E aqui, ele saiu da posição inicial, girou 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ou seja, uma volta completa. Na simetria de rotação, a figura gira a partir de um ponto chamado ponto de rotação e não modifica sua forma. Vamos entender melhor a simetria de rotação na próxima atividade. Atividade 3. Você já ouviu falar em moinho de vento? Nesse tipo de moinho, as hélices são movimentadas pelo vento. Alguns têm 3, outros têm 4 hélices.
Na figura acima, nesse moinho, você vai observar a posição das hélices e o ponto P, que será considerado o ponto de rotação. Então, olha aqui. Aqui é o ponto de rotação e as hélices giram em torno dele. Letra A. Que tipo de giro a hélice 1 deve dar para chegar à posição da hélice 2? Para a hélice 1 chegar aqui, qual tipo de volta que ela tem que dar? 1/4 de volta. Em qual sentido? Sentido anti-horário, porque é da esquerda para a direita. Letra B. Que tipo de giro a hélice 4 deve dar para chegar à posição da hélice 3? Para chegar na posição da hélice 3. Ou ela vai dar 2, 3/4 de volta no sentido anti-horário, ou ela pode dar 1/4 de volta no sentido horário. Tem duas opções. E letra C, que tipo de giro a hélice 3 deve dar para chegar à posição da hélice 1? Aí você fará sozinho. Esta atividade utiliza o geoplano. Você já trabalhou com ele em sala de aula. Aqui, nesta malha, considerando o ponto A como ponto de rotação, dê a essa figura uma rotação, ou seja, um giro, de acordo com os comandos a seguir. Mantenha todas as figuras no geoplano. Nós faríamos com o geoplano. Aqui na malha fica um pouco mais difícil, mas você também consegue fazer. Giro de 1/4 de volta no sentido horário, obtendo a figura 2. Está aqui. Sentido horário é o sentido do ponteiro do relógio. Se essa figura for girar 1/4, este ponto fixo, ela vai girar para cá e vai ficar com essa parte para a esquerda. Ela vai ficar deitada. Giro de 1/4 de volta no sentido horário, obtendo a figura 3. Que giro essa figura representa em relação à figura 1? Será 2/4. Ela vai girar em torno dela mesma pelo ponto de rotação. A simetria de translação. O skatista moveu seu skate por um plano. Ao deslizar, realiza um movimento de translação. Se ele não calcular seus movimentos corretamente, tudo pode dar muito errado. A figura que representa esse movimento no skate produz uma simetria de translação. Observe. A figura apenas se moveu em linha reta. Ela estava numa posição A e foi para a posição B. Na simetria de translação, a figura desliza sobre uma linha horizontal ou vertical, mantendo-se inalterada. Esse tipo de simetria é muito utilizado em frisas ou faixas decorativas. Observe a imagem a seguir que reproduz as frisas da fachada de uma construção formadas por faixas geométricas que se repetem como padrão. E note que o padrão da direita vai se repetindo. Dizemos, então, que ele se repetiu segundo uma simetria de translação na posição vertical. Olha o padrão da frisa, que se repete em toda a faixa. Página 239, atividade 4. Construa duas frisas usando movimentos de translação na vertical. Faça duas translações nas figuras dadas como padrão. Você vai reproduzir essas figuras aqui nesta faixa, porque é um movimento de translação. Então, ela vai apenas se deslocar, sem alterar a sua forma. Página 240, número 2. Construa uma faixa usando movimentos de translação na horizontal. Faça duas translações da figura dada como padrão. Você vai reproduzir esta mesma figura aqui e aqui. Você já fez essa atividade em anos anteriores, só não sabia que tinha este nome. Em casa, trace os eixos de simetria nas letras amarelas. Aqui nestas imagens, você vai traçar o eixo de simetria, ou seja, o eixo que divide as figuras ao meio, de forma que, sobrepostas, elas fiquem idênticas. 2. Complete a simetria da figura a partir do eixo traçado. Você vai, então, reproduzir a figura aqui nesta malha, tá? Lembrando que
Quando sobrepostas, elas têm que ficar idênticas. Então, você não vai fazer um movimento de translação, você não vai fazer ela na mesma posição. Você vai fazer ela refletida. Aqui, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui. Depois para cá, para cá. Vai ficar de frente para esta. Atividade 3. A partir do eixo de simetria, desenhe uma figura simétrica à figura dada. Aqui nós temos o eixo de simetria. Você vai desenhar nesta parte uma figura simétrica a essa. Então, você tem que calcular aqui, olha, começar o desenho aqui. Ele vai ficar de frente para este. Ou seja, aqui nós temos aparentemente um cachorrinho. O rabinho está aqui. Para cá, o rabinho vai ficar para cá, porque ele vai ficar de frente para este. Atividade 4. Execute o que se pede em cada item. Letra A. Faça uma rotação de 1/4 de volta no triângulo, no sentido horário, a partir do ponto A. Aqui nós temos o ponto A. Você pode até traçar aqui um eixo de rotação. Aqui é o ponto. Você vai girar 1/4. Se esse triângulo vier para cá 1/4, você vai desenhar ele aqui. Letra B, faça uma rotação de meia volta no losango, no sentido anti-horário, a partir do ponto B. Lembrando que o sentido anti-horário é contrário ao ponteiro do relógio. Se ele vai dar meia volta, ele vai ficar aqui, de frente para este. Página 242, número 5. Construa uma frisa usando o padrão e movimentos de translação nas direções horizontal e vertical. Use o padrão quantas vezes quiser. Você vai repetir esta figura aqui. Número 6. Agora é sua vez de construir uma frisa. Crie inicialmente um padrão e use movimentos de translação na horizontal ou na vertical. Translação, a figura vai apenas se repetir no sentido horizontal ou vertical. Criar o padrão, você vai criar a figura conforme a sua imaginação. Lembrando sempre de repeti-la, porque é um padrão com movimentos de translação. A aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, a professora está à disposição no WhatsApp. Vejo você na próxima aula. Até mais!